A paz do Senhor, amados. A palavra do pastor, nesse momento, faz parte da grade de programação da nossa igreja, enquanto nós estivermos nesse período de afastamento, né? Nesse período de reclusão, até que se passe essas dificuldades. Falaremos hoje sobre divisão. Divisão que causa desconforto, transtorno em qualquer área da nossa vida. Família, empresa, né, negócios, igrejas. Mas eu vou me ater apenas em falar das igrejas e, em especial, a nossa igreja, a nossa comunidade, para que nós não venhamos a cair nas mesmas dificuldades que outras igrejas irmãs têm caído, por não observar os ensinamentos da palavra do Senhor. A leitura de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 10 até o versículo de número 13, e depois nós vamos dar um pulo e ler o capítulo 3 a partir do versículo 4. Tá certo? Está escrito assim: 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Agora vamos ler o capítulo 3 a partir do versículo de número 4. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo foi informado que na igreja de Coríntios estava havendo um problema. E esse problema foi relatado a ele que existia ali um problema de divisão, divisionismo estava acontecendo dentro da igreja. E disseram para ele também que existia dentro da igreja de Coríntios 4 grupos rivais que brigavam entre si. E Paulo então manda uma carta, ele investe 4 capítulos da sua primeira carta aos Coríntios para dar àquele povo uma instrução para tentar amenizar esse problema que ali estava acontecendo. E nós identificamos esses problemas aqui nessa breve leitura e vamos fazer a aplicação dela na nossa vida. O porquê que causa as divisões e as contendas dentro da igreja. Por quê que causa divisões e contenda nos grupos das igrejas? Então, é muito fácil ser identificado dentro dessa leitura essa questão de brigas, contendas e divisões dentro da igreja. Primeiramente, ao saber da notícia, qual era o desejo de Paulo, que Paulo ele expressou no versículo 10? Ele queria assim: olha pessoal, nós somos igreja, então
vocês têm que falar a mesma coisa. Porque o problema dentro da igreja é o pastor falar uma coisa, o irmão falar outra coisa, a irmã falar outra coisa, o obreiro falar outra coisa, o líder falar outra coisa. Então fica muitas coisas sendo faladas e nós não entendemos coisas nenhuma. E Paulo está dizendo, vocês têm que falar a mesma coisa. Vocês têm que remar num barco tudo para um lado só, porque se ficarem remando cada um para um lado, não chegarão em lugar nenhum. Ele disse, olha, tem que parar essa dissensão entre vocês. Não pode haver briga, não pode haver contenda entre vocês. Vocês precisam ser unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Ele disse, todos estão em um barco, então vamos remar todos com a mesma harmonia, para a mesma direção, na mesma marcha, para que nós possamos alcançar o nosso alvo. Porque se cada um dentro do barco remar para um lado, vai só haver desgaste, vai só haver tristeza e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas a sua preocupação era justamente porque não iria fluir e a igreja estava se dividindo entre si. Mas qual eram as razões dessas contendas? A questão ali era a questão do divisionismo. Sabe, queridos, a igreja normalmente ela é acossada, ela é atacada de fora para dentro. Nessa igreja, nesse caso, não. Eles estavam, eles mesmos, perseguindo a si mesmos, se matando a si mesmos. Nos dias de hoje não é diferente. A igreja hoje, a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela não é perseguida por inimigos externos, ela sofre com inimigos internos. As próprias pessoas de dentro da igreja são os próprios causadores de perseguição, de divisão. Por que isso acontece? Porque justamente lá na igreja de Coríntios tinha esse mal. Porque a igreja, ali se tornou uma igreja partidária. O partidarismo, quando toma conta da igreja, então a tendência é colocar realmente essa divisão. Ali existiam 4 grupos de pessoas que não se entendiam. Existia um grupo que era aqueles que apoiavam o apóstolo Paulo, seria o grupo dos fundadores. Existiam aqueles que apoiavam o Apolo, que era o grupo dos intelectuais. Existia também aqueles que eram os tradicionais, que apoiavam Cefas, Pedro. E existia aqueles que eram santos, exclusivistas, que eles só apoiavam e estavam do lado de Jesus. Ou seja, uns diziam, é o que Paulo diz que está certo. Outros diziam, não, é o que Apolo, não, é o que Pedro. Não, é apenas Jesus. Dizer que está certo. Então isso causa um desconforto dentro da igreja. E além essa divisão, existiu alguns fatores que contribuem ou que contribuiu para essa divisão e que contribui para a divisão dos dias de hoje. Uma das coisas que eu identifiquei aqui, além desses 4 partidos dentro da igreja, também a igreja de Coríntios, ela era uma igreja que uma mesclagem de povo, porque ela era uma cidade cosmopolita, vinha gente de todo quanto é lado, vinha gente de todas as regiões, cultura diferente, costumes diferentes, crenças diferentes, e moravam ali. E essas pessoas se convertiam e iam para a igreja, e cada um levava um pouco dessa cultura, um pouco desse entendimento para dentro da igreja. E lá eles queriam aplicar. Eles se convertiam ao evangelho que Paulo pregava, mas eles sempre
levava algumas coisas com eles e queria impor isso dentro da igreja. A igreja de hoje não é diferente. Nós somos uma igreja também que tem essa mesclagem de povo. Um vem de uma cultura diferente, família diferente, pais diferentes, né? E nos convertemos a Cristo e começamos a fazer parte de uma comunidade. E cada um quer aplicar dentro da comunidade algo que ele julga ser certo, algo que ele julga ser necessário. Não, essa questão dentro da igreja de Cristo não pode ser feita dessa maneira, porque isso certamente vai gerar confusão. Então a igreja de Corinto tinha esse problema. A igreja de Corinto tinha esse problema porque era a mesclagem do povo. E isso causou um grande sofrimento, além da diferença social. Uns eram ricos, outros eram pobres e outros não tinham absolutamente nada. Então isso também causou um certo desconforto. Havia também na igreja de Corinto, além desses fatores que eu estou citando aqui, também era uma igreja, embora fosse uma igreja pentecostal, experimentasse os dons do Espírito Santo, também era uma igreja carnal. Paulo disse no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então, além da mesclagem do povo, da diferença social, era uma igreja carnal. E também era uma igreja que não tinha maturidade. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis tão pouco, ainda agora podeis. Se você vê essa palavra em 1 Coríntios, também no capítulo 3, versículo 1 e 2, vejam que eles eram carnais e não tinham maturidade, eles eram crianças velhas. Eles cresceram, nasceram, mas não cresceram. Além disso também, eles tinham uma inobservância da lei. Entre a igreja de Corinto, tinha pessoas que mesmo servindo a Cristo ali, viviam tendo fornicação com as esposas dos seus próprios pais. Ali, em Coríntios também, tinha as pessoas que andavam de conluio com o incrédulo e, além de tudo, ainda praticava a idolatria. Meus amados, a igreja de Corintos é um exemplo que nós devemos aprender para não acontecer essa divisão entre nós. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém pode mais do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém. Todos nós somos iguais perante a lei do Senhor. Deus irá julgar um e o outro da mesma maneira. Então, vamos nos unir, vamos deixar de lado o partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo, eu sou de Cristo. Eu sou mais espiritual, aquele é menos espiritual, aquele é mais fervoroso, aquele menos fervoroso. Isso causará um desconforto dentro da igreja do Senhor Jesus. Então a palavra do pastor para esse dia é assim: vamos, como disse Paulo, falar a mesma coisa. Não vamos dar brecha para as dissensões, para brigas e contenda, falácias, comentar vida de um, vida de outro, reunir um grupo para falar mal de uma pessoa, reunir outro grupo para falar mal de uma outra pessoa. Isso não pode acontecer dentro da igreja do Senhor Jesus. E a outra coisa sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Deus é por nós, irmãos, e nós somos dele. Então, vamos lutar para que não haja divisões, dissensões, brigas e contendas dentro da igreja do Senhor Jesus. Obrigado a todos. Se você estiver aí e gostar dessa mensagem, dê o seu like ou dê o seu dislike. Inscreva-se no canal para que você ative os sininhos para que você possa receber
Todos os dias na nossa programação terá uma mensagem que estará chegando até você. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.